Vamos lá, a Constituição Federal, artigo 96 e 97. Vamos falar agora das competências privativas dos tribunais. Compete privativamente aos tribunais. Primeiro detalhe, quando você lê privativamente, não é competência exclusiva, é privativa. A competência privativa, ela pode ser delegada ao juiz, ela pode ser delegada. A competência exclusiva não. Então compete primeiramente aos tribunais eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Vamos entender. Quem escolhe o presidente do tribunal? Os próprios membros do tribunal. Os próprios membros irão escolher o presidente e o vice-presidente dos tribunais. Quem elabora o regimento interno do tribunal? O próprio tribunal. Não há interferência externa, desde que ele observe as normas de processo e garantias processuais das partes. Esse regimento interno do tribunal deve observar as garantias processuais da defesa, da acusação, em seu regimento interno. Um novo regimento interno ou uma emenda que for feita não pode violar um direito processual de defesa e de acusação, não pode impedir o acesso à ampla defesa ao judiciário. Então, quem elabora? O próprio tribunal, observado as normas de processo e garantia, dispondo sobre competência do tribunal, funcionamento dos órgãos respectivos órgãos jurisdicionais e também administrativos. Quando nós falamos de órgãos jurisdicionais, quando a gente vê, por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos lá, ou no Tribunal de Justiça, nós temos o Tribunal Pleno, composto de todos os membros, órgãos especiais, grupos e câmaras de direito público, grupos e câmaras de direito privado, grupos e câmaras criminais e câmaras especiais. Esses são órgãos jurisdicionais que você encontra no tribunal. Quando você escuta lá, a primeira turma do tribunal decidiu, a segunda turma decidiu, estamos falando de órgãos jurisdicionais. E quando você está falando da administração do tribunal, do controle de ponto, dos órgãos de pessoal, da administração interna, estamos falando de órgãos administrativos. Então, o próprio tribunal, em seu regimento interno, vai constituir tanto o funcionamento dos órgãos jurisdicionais quanto dos órgãos administrativos. Essa foi a letra A. Mas compete ainda aos tribunais organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, vedado pelo exercício da atividade correcional respectiva. Então, observe. Vamos ler corretamente, né? Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Se você entendeu que os poderes são independentes, então você vai entender, você nunca vai errar uma questão como essa, que os tribunais eles organizam suas secretarias e serviços auxiliares de juízos que lhe forem vinculados. Portanto, não há interferência da administração do Poder Executivo. Na parte velando pelo exercício da atividade correicional, nós lembramos da corregedoria. E aqui nos tribunais, então, pela tradição do Poder Judiciário, tem reservado essa palavra correição para designar, a visita e a fiscalização feita pela autoridade competente aos estabelecimentos submetidos ao seu respectivo controle. Então, os tribunais organizam essas secretarias, os serviços auxiliares dos juízos que forem vinculados e velando, garantindo que haja a atividade correicional, que haja essa corregedoria, que haja essa fiscalização dos órgãos abaixo dos tribunais, ou melhor, vinculados aos tribunais. Na letra C nós temos prover na forma prevista nessa Constituição os cargos de juiz de carreira,
da respectiva jurisdição. Como que está previsto na Constituição? Através de concurso público de provas e ou provas de títulos. E o juiz ingressará como juiz de carreira, como juiz substituto. E nós falamos nos vídeos anteriores sobre entrância, de entrância para entrância, como é a progressão do juiz. D. Propor criação de novas varas judiciárias. O tribunal respectivo vai determinar se há necessidade, pela quantidade de processos, a criação de novas varas judiciais. E a letra E. Promover por concurso público de provas ou provas de títulos, obedecido o disposto no artigo 69, parágrafo único, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confianças assim definidos em lei. Aqui eu não estou falando somente do concurso público para juiz, na qualidade de juiz substituto. Aqui prover concursos públicos de provas ou provas de títulos, os cargos necessários à administração da justiça. Observado o quê? O 169 da Constituição, que diz o artigo 69 que deve ser observado a lei complementar, a lei orçamentária, deve ser observado o orçamento, se há previsão, seja de créditos adicionais, suplementares, para que possa haver a constituição desses novos cargos. Portanto, esses cargos necessários à administração da justiça. Você já ouviu falar do oficial de justiça? Então, estamos falando aqui na letra E. Exceto os de confiança assim definidos em lei. Então, existem os cargos de confiança também no judiciário, que não será por prova e título, será por livre nomeação e exoneração. Letra F. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que forem imediatamente vinculados. Nós observamos sempre que não há subordinação ao executivo ou ao legislativo. O judiciário é independente e subordinado ao seu tribunal. Aqueles que estão vinculados imediatamente ao tribunal submetem a eles. Então, o tribunal concede licença, seja qual for, todas aquelas nós já estudamos nessa Constituição, as férias, outros afastamentos, por exemplo, por motivo de saúde na família, ou aquele afastamento sem remuneração, a seus membros, os membros, e aos juízes e servidores que forem imediatamente vinculados. Então, não só aos juízes do tribunal, os desembargadores dos tribunais, mas aos juízes que forem subordinados vinculados imediatamente a aquele tribunal. Não somente juízes, mas aqueles servidores também administrativos vinculados imediatamente ao tribunal. O artigo 97, ele diz: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Só que nós saltamos aqui um monte de slides. Só um instante, não é ainda o artigo 97, desculpa. Da letra F nós pulamos. Então, após a letra F nós temos o inciso 2. Agora sim, desculpe pessoal, inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao poder legislativo respectivo, observado o limite orçamentário, a existência de crédito, a alteração de número de membros dos tribunais inferiores. Então, compete a quem? Ao STF. Depois, todos os tribunais superiores, Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, aos tribunais de justiça dos estados. Propor, cuidado pessoal, olha aqui, eles vão propor, aqui que está a pegadinha na hora da sua prova, ao poder legislativo respectivo, a alteração do número de membros. Ele não vai comunicar ao poder legislativo, ele vai propor ao legislativo e através de lei será feita a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Então, o Supremo Tribunal Federal,
aos tribunais superiores, todos eles, e aos tribunais de justiça dos estados. Eles vão propor ao legislativo a mudança, a alteração do número de membros. A primeira mudança. Letra B. A criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Você deve tomar cuidado nessa letra B, porque nós estamos falando de quê aqui? A criação e a extinção de cargos, primeiro detalhe. Segundo, remuneração de seus serviços auxiliares. Já falamos sobre eles, oficial de justiça, escrivão judicial, entre outros. E dos juízos que forem vinculados, bem como subsídio, o salário deles, de seus membros, juízes, inclusive tribunais superiores. Então, o projeto de lei de criação e extinção de cargo é de iniciativa do judiciário. E dentro do judiciário, olha o que diz o inciso 2, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, aos tribunais de justiça dos estados. Então, é iniciativa privativa deles. Eles fazem um projeto de lei, enviam ao legislativo, que vai fazer a lei sobre a criação, extinção, remuneração e subsídio, inclusive dos tribunais inferiores. O que eu quero que você não confunda é com o que nós veremos agora. Letra E, aqui do artigo 96. Prover por concursos públicos. Prover não é criar. A criação é a lei. Foi criada a lei, aí sim, a lei vai autorizar a criação ali das vagas. Então eles vão prover essas vagas. Prover é iniciativa do tribunal. Agora, criar não. A criação é por lei. Lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e tribunais de justiça, que vai ao legislativo. No caso dos tribunais de justiça, vai à Assembleia Legislativa. No caso do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores e Tribunal de Justiça, vai ao Congresso Nacional. Nós falamos da letra B, agora a letra C. A criação ou a extinção de tribunais superiores. Criação ou extinção também por lei. Vai para o legislativo, por iniciativa dos tribunais que nós falamos aqui no inciso 2. Nós vimos a letra C, agora a letra D. Alteração da organização e da divisão judiciária. Portanto, aquela alteração de entrância ou a criação de comarcas, alteração de comarcas, divisão de comarcas, tudo isso, projeto de lei dos tribunais que nós vimos no inciso 2, que vai ao legislativo, e o legislativo vai fazer a lei, vai criar a lei, que vai fazer essa alteração e organização e divisão judiciária. Inciso 3. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como membros do Ministério Público nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Pessoal, toma cuidado aqui, o maior cuidado no caso dos territórios. Nós sempre dizemos nesses vídeos anteriores, que os territórios integram a União. Mas o Tribunal de Justiça do respectivo Estado vai julgar um juiz do território, bem como ainda os membros do Ministério Público desse respectivo território, nos casos de crimes comuns e de responsabilidade também, ressalvada a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, os crimes eleitorais não são julgados pelos tribunais de justiça. Antes de falar propriamente da Justiça Eleitoral, vamos então aqui memorizar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele vai julgar os juízes dos municípios mineiros, e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai julgar os juízes do Distrito Federal. E territórios nós já falamos, tanto nos crimes comuns como os de responsabilidade. Nos crimes comuns, homicídio, latrocínio, furto, e também nos crimes de responsabilidade relacionado com a sua atividade jurisdicional. Aqui nos crimes eleitorais, os TRS, então os Tribunais Regionais Eleitorais de cada estado,
vai julgar os crimes eleitorais cometidos pelos juízes do respectivo estado. Não é Tribunal de Justiça, será o Tribunal Regional Eleitoral que vai julgar o crime eleitoral. Só uma curiosidade, somente o Ministério Público pode denunciar o crime eleitoral. Você que foi lesado num crime eleitoral, você vai até o Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer denúncia. Agora sim, artigo 97, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Quando nós estudamos o direito administrativo, até mesmo o direito constitucional, nós estudamos sobre o controle preventivo e o controle repressivo da constitucionalidade. E sabemos que o Poder Judiciário ele faz o controle repressivo quando uma lei ou um ato normativo viola a Constituição. O Poder Judiciário ele declara a inconstitucionalidade. Nós vamos ficar somente nesse controle repressivo do Judiciário. Não falaremos aqui do controle preventivo, que é feito pelo Presidente da República, lá no veto, entre outros. Vamos falar do controle somente da inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário. Então, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Imagine o tribunal com 33 membros, então a sua maioria absoluta será de 17 membros. Então, não importa quantos presentes, deverá haver 17 membros, que será a maioria absoluta desse tribunal que contém 33 ministros, para declarar a inconstitucionalidade. Não importa o número de membros. O que você vai guardar? Maioria absoluta. Pode cair na sua prova, maioria relativa. Estará errada. Somente, então, pela maioria absoluta de seus membros ou do órgão especial. Não precisa ser o pleno. Pode ser um órgão especial. Aí será a maioria absoluta de seu órgão especial. Por isso que não vale a pena guardar números. Vale a pena guardar que é maioria absoluta. Poderão os tribunais, então, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Terminamos aqui esse vídeo. Em breve estaremos aqui com um novo assunto. Muito obrigado e até a próxima.